Fique à vontade, irmão Fernando, para nos abençoar com a palavra de Deus, o nosso devocional de hoje. Então, irmãos, eu trouxe aqui uma reflexão. Eu quero convidar você que está aí nos ouvindo, os irmãos aqui, para abrir comigo em Gênesis capítulo 37. Muito conhecida essa história, mas nós vamos tirar alguns ensinamentos aqui da palavra do Senhor para a nossa vida. Eu quero fazer a leitura aqui, Gênesis capítulo 37, versículo do 1 e o 2, e depois nós vamos ler o 39, versículo 2, e para finalizar o 41, e alguns versículos aqui do 38 ao 46. Então, primeiramente em Gênesis 37, versículo 1 e 2, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Agora, Gênesis 39, versículo 2 diz assim: O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E para a gente finalizar, o capítulo 41 de Gênesis, versículo 38 em diante, diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E no versículo 46 diz assim: José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, irmãos, a minha reflexão que Deus colocou no meu coração aqui, já nessa tarde, nós vamos falar dessa trajetória que José passou. Eu percebo que todos nós aqui temos um entendimento, mesmo se talvez não tenha feito a leitura completa desses capítulos da história de José. Você já viu algum filme, alguma novela, algum desenho que retratava essa história aqui? E a minha reflexão é com base no seguinte: o processo de Deus, ele leva tempo, mas ele é direcionado, ele é guiado para que nós possamos alcançar uma bênção lá na frente, um preparo melhor e uma vida de mais intimidade com Deus. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas querem beber a água lá no final do deserto, querem comer do maná, mas não querem passar pelo deserto. As pessoas querem que o sonho se realize, mas não querem pagar o preço por esse sonho. Nós vamos perceber aqui que cada um de nós provavelmente já ouviu várias pregações a respeito do sonho de José. Um sonho que foi providencial, um sonho que foi direcionador, um sonho que foi realizado e direcionado por Deus. Mas antes de chegar a esse sonho realizado, ele teve vários pesadelos na vida. Ele passou por vários pesadelos. Então, a gente vai mencionar alguns trechos dessa caminhada da vida de José.
E eu quero já iniciar trazendo essa observação de que no capítulo 37, ele é apresentado como um jovem de 17 anos. Já no capítulo 41 que nós fizemos, ele já tem 30 anos. Então se passou aí 13 anos nesse processo. E às vezes a gente percebe que nós somos levados a querer as coisas para ontem, né? O mundo exige às vezes isso, passa essa imagem para nós de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora, né? Mas como que você vai suportar um ministério de verdade? Como que você vai ter maturidade se isso não for construído? Porque precisa de passar por uma construção, tudo isso. E José passou, né? José passou por essa construção. E eu quero destacar aqui já o primeiro pesadelo que ele teve que transpor. E o primeiro pesadelo que ele viveu foi ser vendido pelos irmãos. Então aqui já abriu uma porta para uma ferida na alma, porque aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam amar, aqueles que deveriam trazer uma ajuda, uma orientação, né, acabaram por fazer isso com ele. E quando eu percebo isso, né, ele tem esse primeiro pesadelo de ser vendido pelos seus próprios familiares, pelos seus irmãos. Então aqui você já no início da história percebe que ele poderia lá na frente, né, trazer o que? Uma vingança, guardar isso no coração. Porque percebam que nessa caminhada para a realização do sonho foram 13 anos. Ele conviveu com isso por 13 anos. Então lá no Egito, quando ele foi vendido, evidentemente que isso passava pela cabeça dele, né? E esse foi o primeiro ponto de dificuldade na vida de José. E eu quero destacar também o segundo aqui, que foi a questão da acusação que ele recebeu da mulher de Potifar. E esse aqui seria o segundo pesadelo dele, porque ele foi acusado injustamente. E essa acusação levou ele a ser preso, né? Então aqui havia uma tentativa de denegrir o caráter de José. Então, ele já está numa terra estranha, ele já tem que carregar esse fardo, essa dificuldade de ter sido vendido pelos próprios irmãos. Agora vem alguém tentando denegrir a imagem e o caráter dele. E abrindo parênteses, hoje nós temos vivido um pouco disso na nossa sociedade. Por quê? Porque às vezes a própria rede social ela já é o juiz, ela já dá a sentença, né? Então a pessoa às vezes tem a vida destruída ali e é inocente. Então nós percebemos que nós estamos falando de um texto aqui, né, escrito há mais de 2000 anos, mas trazendo uma reflexão para os dias atuais. Então o segundo pesadelo foi essa tentativa de denegrir o caráter dele. E o terceiro aqui foi a questão do esquecimento. Porque quando ele está na prisão, ele chega no auge ali da sua dificuldade. Porque ali na prisão, né, ele passa por um processo muito difícil e doloroso, porque ali naquele lugar haveria, né, a expectativa, quando ele interpreta o sonho daquele copeiro e daquele mordomo, ele fala, lembra-se de mim.
E depois que o mordomo ele sai da prisão, o texto vai relatar que ele esquece do que José fez. Ou seja, depois de 2 anos, evidentemente que ele ficou um pouco mais de tempo preso, mas só depois de 2 anos que aquele mordomo foi lembrar, quando Faraó teve o sonho. Então, ali ele passa por um processo de esquecimento. Então, essa caminhada dele é dolorosa. Essa caminhada dele é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil. E o que eu percebo aqui? O que eu percebo é que a vida cristã, ela tem esses momentos. Nós precisamos aprender com esse processo de Deus. Nós precisamos aprender a passar pelo deserto da vida. Nós precisamos aprender a transpor esses pesadelos. Porque José poderia muito bem ter guardado tudo isso no coração e ter decidido não servir a Deus. Mas o que nós percebemos foi uma postura completamente diferente, porque no capítulo 39 que nós lemos aqui, deixa bem claro que o Senhor estava com José. E veja bem que ele saiu muito cedo de casa, mas ele não abandonou a fé. Ele sempre foi fiel a Deus. Ele manteve a sua fé intacta. Por quê? Porque nessa caminhada ele poderia abandonar o caminho, ele poderia desistir. Mas o que acontece? Ele permanece fiel ao Senhor. Em nenhum momento do texto você encontra José murmurando. Em nenhum momento do texto você encontra José desistindo da fé. Então aqui, esse processo que ele passou, gerou o que nele? Gerou maturidade cristã. E nós estamos precisando disso muito nos tempos atuais. Porque nós falamos muito do ambiente da igreja aqui, e eu percebo às vezes que nós trocamos Jesus, né? Algumas pessoas trocam Jesus por qualquer coisa, né? Talvez recebam uma palavra de advertência na igreja, mas para crescimento espiritual, e essa pessoa de maneira imediata, ela se afasta da presença de Deus. Falta o quê? Falta maturidade, né? O caráter de José, ele foi forjado antes com a presença e educação dos seus pais ali, e ele levou isso para o Egito. O pai e a mãe de José estavam ausentes, não tinha ninguém olhando as atitudes de José. E o que nós percebemos? Não é o ambiente que te molda, é você que influencia o ambiente. Amém. É você que tem que fazer a diferença. Aleluia. É você que tem que manter a sua posição como servo de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós começamos a perceber essas qualidades. Porque ele passou pelo processo, mas ele foi fiel. Ele passou pelo processo, ele não abandonou a palavra da verdade. Ele teve a consistência do caráter mantido, íntegro, né? E essa experiência, ela gerou exatamente intimidade com Deus. Esse processo gerou, nós já falamos aqui maturidade, mas gerou também intimidade com Deus. Maravilha. Porque ele passou a ser um representante ali. As pessoas adoravam outros deuses. A nação foi dirigida por uma pessoa que adorava o Deus verdadeiro. A nação foi abençoada. O povo foi abençoado por uma pessoa que foi levada ao cargo de governador do Egito, por uma pessoa que acreditava num Deus onisciente, onipotente, onipresente. Amém. Então, o que nós percebemos é que esse sonho foi realizado, mas ele não foi realizado da noite para o dia. Ele foi construído.
Você teve que passar um processo. E isso acontece na nossa vida. Você que está me ouvindo aí, né? Talvez você tenha uma chamada da parte do Senhor, né? Verdade. E essa chamada, ela não acontece e a pessoa não é elevada exatamente da noite para o dia. Ela tem um processo, ela tem uma caminhada para fazer. E às vezes nós somos levados a pular etapas, né? Eu conheci, fulano de tal é muito bom, não, vão levar ele para ser pastor, vão levar ele para ser obreiro. Não, calma. Vamos construir o caráter, né? Vamos moldar, né? Então isso é importante, isso é fundamental para a vida cristã e também para as outras áreas da vida. No relacionamento é um processo, você constrói um relacionamento com o seu cônjuge, né? Na empresa o mesmo acontece, você constrói uma carreira, você passa por um processo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Você quer o seu sonho realizado, aprenda a entender o processo de Deus. Aprenda a passar pelo processo de Deus. Porque lá no final você vai ter o seu sonho realizado e você vai ter um testemunho de vida para contar, né? Porque nós precisamos, o que José passou aqui, nós estávamos até comentando ontem lá em casa, ele foi uma pessoa que teve experiência, ele foi uma pessoa que teve intimidade com Deus. Então você quer permanecer na presença do Senhor, meu irmão, busque intimidade com Deus, busque ter experiência com Deus. Porque às vezes, e isso foi mencionado lá, nós precisamos que essa geração, você que é jovem, que está me ouvindo aí, adolescente, busque experiência com Deus, porque uma vez que você tem uma experiência com o Eterno, você não troca Jesus por nada. Você fica com a sua fé solidificada. Você não está na igreja só porque você ouviu falar. Você permanece na igreja, você permanece na presença de Cristo, porque você conhece quem é Jesus. Você não só ouviu falar de Jesus, mas você conhece, você sabe, você tem intimidade com Ele. Então isso tudo foi construído na vida de José, e isso é necessário nós construirmos na nossa caminhada cristã com Jesus Cristo. Então, essa reflexão, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, de entender esse processo, de passar por esse processo, por mais que seja doloroso. Ele enfrentou, eu situei aqui 3 dificuldades, mas passou por muito mais, mas passou com a cabeça erguida, com a fé solidificada, com a fé voltada para o Criador, né? E isso é fundamental. Então nós precisamos, nessa tarde, entender isso, de que essa caminhada é árdua, essa caminhada é difícil, mas o Senhor, Ele nos dá a vitória, né? Porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, você que está nos ouvindo. E essa é a reflexão e a mensagem que Deus colocou no meu coração aqui nessa tarde. Maravilha. O que nós podemos falar depois de uma palavra como essa? Só que agradecer a Deus e dar glória, como o pessoal está dando aqui nos comentários da live. E como que a gente aprende, né? É verdade. Com essas experiências, com esses relatos, né? Isso serve para nós, você que está nos assistindo na live, você que está ouvindo pela rádio, pelo site, pelo aplicativo, você que depois vai assistir essa live lá no nosso canal no YouTube, né? Que nós possamos colocar em prática tudo isso aqui que nós ouvimos e que nós aprendemos aqui na tarde desse sábado, né? Passar por esses processos, né? Solidificar a nossa fé, buscar experiências com Deus. E nós estamos vivendo, você falava da questão do tempo. Tem uma palavra, nem sei se essa palavra está no dicionário, é ineditismo. Ineditismo, ou seja, as pessoas hoje, com a velocidade da tecnologia, da internet que nós hoje temos, né? Quem
passou pela a faixa etária nossa, que lembra que você, por exemplo, quando você queria comunicar com alguém, você mandava uma carta e esperava 15 dias para ter uma resposta. Hoje você, às vezes você não espera 15 segundos, não é? É isso mesmo. Imagina Tem paciência, né? Pra Não esperar. entendeu? Então, e aí, só que nós estamos trazendo isso também para dentro do mundo cristão, para dentro da nossa caminhada ministerial. Nós queremos que, da mesma forma que, né, a nossa vida circular, lá na tecnologia, nós adquirimos as coisas rápidas, nós achamos que na nossa caminhada na fé também as coisas vão acontecer assim. Mas aí Deus já deixa bem claro que o tempo dele não é o nosso tempo. É verdade. Né? Nós vivemos no tempo Cromos e o tempo dele é o Kairos. Então por isso que já deixou bem claro, o tempo de vocês tudo bem, vocês têm a tecnologia, mas no meu tempo as coisas funcionam dentro do meu tempo. É isso mesmo. Né? E é isso que nós estamos precisando para os dias de hoje. Por causa dessa falta de compreensão de que as coisas acontecem no tempo de Deus, muitas pessoas têm a sua chamada já fracassada, né? O seu talento ali às vezes abandonado, porque aquilo que você falou, recebeu hoje, de repente nós estamos conversando com pessoas que ontem recebeu a promessa e está achando que amanhã já vai estar pregando, Isso, que amanhã já vai subir exatamente. em cima do... Nós estamos aqui com uma cantora que eu acredito também que já recebeu uma chamada, uma promessa de Deus, e que não é amanhã que você vai cantar para multidões, assim como você tem canção e louvor, por exemplo, né? É uma dupla hoje no auge, né? Que canta para milhares de pessoas. E aí a pessoa recebe, você também vai estar louvando, e acha que amanhã já vai estar no mesmo patamar, no mesmo nível. Não, tem todo um processo. Né? E é bom quando acontecem esses processos, porque a gente vai amadurecendo, né? A gente vai solidificando, como você bem disse. Porque quantas vezes eu pego como experiência esses cantores que ganham esses realities musicais. O camarada ganha e aí de repente você não vê fazer sucesso. Por quê? Porque foi uma coisa produzida de um dia para outro, às vezes levou ali 2, 3 semanas. Mas aí você pega um cantor, vamos falar do secular, o camarada que começou a tocar lá, de repente tocava por um prato de comida, às vezes tocava por R$300, que hoje o cara ganha 300 mil numa noite, mas ele começou assim, né? E aí são pessoas que têm uma carreira solidificada. Na nossa caminhada ministerial é a mesma coisa também, né? Não é de um dia para outro que você vai ser promovido, e é lógico, se Deus quiser, amém, mas a gente sempre vê Deus caminhando da forma lógica. Né? Isso mesmo. Por exemplo disso, o próprio Davi recebeu a unção, no outro dia não estava lá no palácio, não, passou um processo, recebeu a unção e voltou a pastorear as ovelhas. É isso mesmo. Né? Paulo caiu do cavalo, no outro dia não estava pregando, não, passou-se 10 anos aprendendo, e olha que é um camarada que já havia aprendido, né? Teve toda uma escola, né, profética ali, mas Deus falou: não, meu filho, o meu tempo é diferente, agora que você caiu do cavalo, entendeu aí, né? Agora você vai levantar e vai passar um processo comigo. Isso. E aí ele foi para uma área deserta, onde teve ali o Senhor Jesus como seu professor, né? O Espírito Santo ali como o seu tutor. Falou: não, agora você vai aprender do meu jeito. Você aprendeu da forma que todo mundo aprende. Agora não, a minha aula é aula particular. E eu gosto de dar aula no deserto. Eita, Processo. Porque o sujeito olha para um lado, olha para o outro, e agora? E agora? Aprende Então, a depender de Deus, né? Isso é fato. A primeira coisa é que toda pessoa que tem uma chamada de Deus vai ter que aprender. Depender de Deus. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele, né? tudo é dele. Maturidade espiritual. E outra coisa que eu vi o Fernando ministrando aqui, ouvindo, é maturidade emocional, né? Ter estrutura emocional. Isso. Porque José, ele se decepcionou, se frustrou com seus irmãos. Não é? Se frustrou com a própria família, não foi nem com a minha. A própria família. Aliás, quem tem uns irmãos como esse não precisa de líderes. Depois foi com o Potifar, né? Então assim, ele se frustrou, se decepcionou. Mas ele teve o quê? Teve que aprender a lidar com frustrações, com o seu emocional, ter um equilíbrio emocional. E hoje a gente, né, tem essa dificuldade também. E um detalhe também que me veio aqui agora. Olha só como é que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e vai colocando em prática. José foi tentado na área mais vulnerável da sua faixa etária. Exatamente. Que é a área Porque tava muito da jovem. sexualidade. É a hora que, né, a testosterona tá ali, meu irmão. Ó, como diz o pessoal, não pode ver uma pecinha pendurada no varal que já tá, né? E aí ele foi testado justamente nessa área que é mais vulnerável da faixa etária dele. Né? Então você jovem, você adolescente, pode ter certeza, você vai ser testado justamente na área que você está mais vulnerável. E nessa faixa etária, a área da sexualidade,
né, na descoberta, é a área que o jovem vai ser mais atentado. Mas aí nós temos exemplo de quem? De José. Vamos aprender, vamos solidificar, vamos buscar, porque essas experiências que vai nos enrijecendo para a gente dizer não às tentações, às artimanhas, às ofertas que o inimigo vai dar. E ele vai atuar justamente na sua fraqueza, naquele momento que você está mais vulnerável. E a gente sabe que a área da juventude, essa área é a área mais complicada, né? Mas Deus deixou José como exemplo, porque assim como ele venceu, assim como ele largou a capa e saiu correndo, a gente também pode largar a capinha e buscar um refúgio, buscar Senhor, né? É verdade. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, hein? Deus está falando com pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas a recompensa a gente sabe, né? Eu sei que na hora vai doer, na hora vai ser uma frustração, vai ser uma decepção, mas na hora que Deus falar, agora meu filho, agora você foi aprovado, Nossa. agora vai receber. Vem aqui para você começar a sofrer de novo, porque não acaba, né? Esse negócio que é só vitória, é só nessas canções que a gente ouve por aqui. Mas assim, depois de preparado, aí Deus te confia o cargo, Deus te confia o ministério. E porque eu penso assim, Deus não põe a unção dele em vasos rachados, trincados. Primeiro tem que passar pelo processo, pisado, amassado, se trincar, refaz de novo, para quando o vaso estiver em estado perfeito, aí ele derrama a unção dele. É verdade, quando a gente passa Davi. pelo processo, a gente valoriza mais. Não é? Tem isso também. Valoriza, isso vamos dar um mesmo. exemplo assim básico de dinheiro. Você vai e ganha R$50. Você nem pensa muito da forma que você vai gastar ele, não. Agora, quando você trabalha, você passa o dia inteiro trabalhando, você soa, você cansa, aí você recebe aquele valor pelo seu trabalho, você já pensa duas vezes não é? o que você vai gastar. Pô, eu trabalhei o dia inteiro. Não dá pra gastar isso em pizza, não. Não vai acabar em pizza, não. É verdade. Então, Passa a valorizar mais, né? o trabalho. E da mesma forma, né? E não só a nossa vida espiritual, né? O ministério, a vida profissional, a gente passa pelo processo. Foi mencionado aqui vida sentimental, processo de namoro, você está conhecendo a pessoa, você não conhece hoje e mês que vem você está casando, tem aquele processo todo para você conhecer, né? Não é? E principalmente, né, a nossa vida com Deus tem esse processo, né? Vocês falarem a questão do amadurecimento, né? Isso, maturidade, né? Maturidade emocional. A gente tem que ter essa maturidade, tem que ter esse processo, porque senão acredito que a gente não ia dar o mesmo valor para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos se a gente não tivesse esse processo. E como houve cura na vida dele através do perdão. Porque ele perdoou os irmãos, né, quando chegaram diante dele. Perdoados. Ele teve uma oportunidade assim, ótima, né? Exatamente. Né? Poderia muito bem. Poderia muito bem. Viveu. Vocês vão me pagar. Se quiser, você podia ter falado, né? Vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Exatamente. Tava lá no poço. Agora é minha vez. Agora é minha vez de jogar vocês no E vocês poço. diferente, né? É diferente. Foi cristão, caráter cristão. Vida de Eu crente. acredito que na hora que os irmãos dele perceberam que era José, né? Nossa. Eles falando, Agora nossa, errado. Agora deu ruim. Agora A casa caiu. Nossa, Como é? a casa caiu. Eles pensam, damos com os burros na água. Mas ainda bem que José já estava sendo ali lapidado, trabalhado, né? Tudo através do Edificado. processo. Porque ia precisar que ele, as suas habilidades, né, tanto emocional como psicológica, fosse colocado em prova, porque ele logo em seguida recebe uma tamanha tarefa que era cuidar da terra para que o povo não viesse passar fome. Então é isso, meu irmão. O que Deus tem para você é algo sobrenatural, é algo maior. Mas o processo é demoroso, é árduo, mas vale a pena, tá bom? Aleluia. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso momento aqui de descontração, mais do que já tá aqui desde o início, mas a gente vai estar aqui com o nosso quadro de brincadeiras aqui com os nossos participantes. Já já a gente volta. Eis aqui.